Presidente, dar naturalmente as boas-vindas a esta comissão ao Sr. Dr. Helder Reis. Muito obrigado pela sua presença para nos esclarecer de todas as dúvidas que possam subsistir. Tivemos uma audição anterior com o Sr. Dr. Manuel Teixeira e desde já gostava o parlamentar do PSD de manifestar uma profunda estranheza pela posição que o PCP e o Bloco agora assumem quanto à não diminuição da taxa de cotização dos 3,5%, que o anterior governo fixou nesta taxa, nos 3,5%, mas que o atual governo, apoiado pelo PCP e pelo Bloco, que votaram um orçamento de Estado, mantém exatamente esta taxa dos 3,5%. E depois, Sr. Dizer que duas questões prévias que também apresentámos ao Sr. Manuel Teixeira e que se prendem com o facto de ter sido apresentada uma proposta de alteração ao orçamento de Estado, que o Sr. naturalmente se recordará, que era a 123C, que referia a responsabilidade financeira do Estado e das regiões autónomas na prestação de cuidados de saúde e que foi aprovada pelo PS, pelo Bloco e pelo PCP, e na qual se defendeu que os subsistemas de saúde são responsáveis financeiramente pelos cuidados de saúde prestados aos respectivos beneficiários. Essa proposta saberá Vossa Excelência que constitui atualmente o artigo 111 do Orçamento de Estado de 2016 e a relevância nesta questão está em que o Bloco solicitou uma audição a Vossas Excelências defendendo que haveria um buraco de cerca de 30 milhões de euros na ADSE, mas foi esse mesmo partido que votou favoravelmente uma norma orçamental que sustenta que esta ADSE, como subsistema, é responsável pelos cuidados de saúde prestados aos seus beneficiários, designadamente ao SRS da Madeira. Ora, o que a ADSE fez foi isso mesmo, pagou os cuidados de saúde prestados aos seus beneficiários. E ainda a questão do artigo 106 do Orçamento de Estado, que teve origem numa proposta no artigo 96 e que estatui claramente que o orçamento do SNS deve suportar os encargos prestados pelo SNS aos beneficiários da ADSE. Mas isso só se aplica ao SNS. Para se aplicar também aos serviços regionais, tinha expressamente de ter sido previsto e que não foi. Logo, a responsabilidade, o Sistema Regional de Saúde, a sua responsabilidade financeira é a da ADSE e só não o seria se o Orçamento de Estado de 2016 previsse diferentemente e que incluísse estas sub-regiões, ou aliás as regiões autónomas, no seu artigo 106 e também o que aliás foi votado favoravelmente pelos partidos de esquerda, Bloco de Esquerda, PCP e pelo PS. Sr. relativamente às questões que lhe queria colocar, a sua decisão, atuação na qualidade de ex-secretário de Estado teve ou não por base sustentação em alguma informação técnica transmitida pelos serviços competentes? Segundo, existia ou não, sim ou não, no entender de Vossa Excelência, uma dívida da ADSE à região autónoma da Madeira que veio a ser regularizada em função de um memorando de entendimento subscrito pelo Ministério das Finanças, Saúde, região autónoma da Madeira e assinado em 29 de setembro de 2015. Terceira, a informação prestada pelos serviços foi ou não no sentido que a dívida existia e que a conciliação necessária que teria de ser feita com a região autónoma da Madeira significaria que a dívida, nos termos da lei, era certa, líquida e exigível, que isto para a Vossa Excelência é certamente um conceito bem definido na lei. Quarta questão, existia sim ou não um saldo de contribuições da entidade patronal ou reembolsos processados por entidades patronais que cobriam o valor a ser pago à região autónoma da Madeira. E para além disso, Sr. ainda afirmações que na última semana o Sr. Diretor da ADSE aqui prestou nesta comissão, concluindo, dizendo que entendia que a dívida em face à lei era da ADSE e se não fosse não teria sido autorizado o seu pagamento. A dívida paga ao Serviço das Regiões Autónomas da Madeira era uma dívida exigível à ADSE e essas verbas teriam sido identificadas com origem em receitas públicas que a ADSE tinha e não em contribuições de funcionários. E nestas condições, entende Vossa Excelência que sim ou não há fundamento para uma sustentação legal que possa configurar alguma ilegalidade. E deixo as demais perguntas para a segunda ronda. Obrigado, Sr. Presidente.